Oi, alunos, o meu nome é Daniele e hoje nós teremos uma aula de língua portuguesa para o módulo 2 da educação de jovens e adultos. O tema da nossa aula será forma de composição do texto. Eu vou trazer primeiro o desafio da nossa aula anterior com a resolução. O desafio da aula anterior dizia o seguinte: procure em jornais, revistas, palavras no diminutivo e escreva em seu caderno. Aí a gente tem aqui o primeiro diminutivo, o inho ou inha, temos 3 exemplos: casinha, lisinho e lapisinho. Depois nós temos o zinho ou zinha, animalzinho, pezinho e xicarazinha. O hino ou ina, pequenino e cravina. O im, flautim, festim e varandim. O acho ou acha, riacho, populacho e penacho. Temos também o ixo ou ixa, barbicha e canicho. O uxo ou uxa, papelucho e gorducha. E o ebre, que temos como exemplo, casebre. Aqui eu quero que vocês vejam um gênero textual. Esse gênero textual nós chamamos de manual de instrução de montagem. Ele se apoia em frases curtas que são elencadas por meio de letras ou números. Os verbos aparecem no imperativo ou no infinitivo. Tem sequências de ações que demandam recomendações para cada passo a ser realizado e apresenta, portanto, uma série de orientações que devem ser seguidas para quem deseja criar alguma coisa. A gente pode ver nesse exemplo que nós temos aqui, que tem o título, manual de montagem, depois o que vai ser montado, qual o objeto que será montado. Aqui tem aparador U. Aí nós temos o que você vai precisar, que é de uma pessoa, uma parafusadeira ou uma chave Phillips. E depois nós temos, olha, o passo a passo de como tem que ser feito até chegar no produto final. Então, você precisa seguir essas orientações para confeccionar, para fazer algo que você quer deixar pronto através desse manual de montagem. A gente vê muito esse tipo de gênero textual, principalmente em móveis, né? Os móveis vêm com manual de montagem. Você não pode pegar uma determinada parte, por exemplo, de uma cadeira, o lado direito, colocar do lado esquerdo. Talvez, se você colocar essa parte que é do direito do lado esquerdo, vai ficar desproporcional e o móvel fica, né, troncho, balançando. Então, esse é um tipo de gênero textual. Eu quero, né, a gente já viu as características do manual de instrução, né, que eu já mostrei para vocês, deixa eu retomar aqui para a gente ver melhor. Olha, a gente tem o título, o que vai ser montado, o que é necessário e o passo a passo para poder chegar no produto final através do manual. E aí eu quero mostrar para vocês outro gênero. Esse gênero chama manchetes. Acho que vocês já viram bastante em revistas, jornais, em sites. Quando você abre alguma coisa na internet e aparece logo lá, né? Um título grande, né? As características da manchete são justamente essas, né? E ela é escrita em letras grandes, frases curtas, que falam onde aconteceu algo, quem fez aquilo, o que aconteceu, né? Quais são as pessoas envolvidas, o que está envolvido. E é feita exatamente para chamar a atenção, para que você leia o restante, para que você leia a reportagem. Aqui eu tenho 3 manchetes diferentes, a gente vai fazer essa leitura. A primeira diz: com goleada, França vence a Copa do Mundo da Rússia. Então, eu digo, o que aconteceu? Houve uma goleada, ou seja, fizeram vários gols. Quem fez? A França. E onde aconteceu? Na Copa do Mundo da Rússia. Então, essa é a manchete, esse é o chamado, aquilo que vai fazer com que você tenha a sua atenção voltada para o que está escrito.
A segunda manchete é: primeiro desenho animado feito em libras é lançado. Também tem o que é, né? O primeiro desenho animado feito em libras. E o que aconteceu? Ele foi lançado, houve o lançamento. Agora todo mundo pode ter acesso a esse desenho. A terceira manchete é: o filme Pé Pequeno estreia nos cinemas. Aqui também tem o sujeito, que é o filme, né? O filme Pé Pequeno. Estreia, que é o acontecimento, igual ao lançamento desse desenho animado aqui. E o local, olha, nos cinemas. Também textos curtos, que são escritos em letras maiores, feitos para chamar a atenção do leitor para ler, ver a reportagem inteira. Agora eu quero que vocês tentem comigo relacionar as imagens, as manchetes que nós vimos anteriormente. Aqui na primeira eu tenho um desenho, né? Uma menina ou menino olhando aqui por uma janela. Vocês acham que essa imagem remete a qual manchete? Eu acho que essa imagem remete à manchete do desenho que foi lançado em libras, da manchete 2. Aqui embaixo eu já tenho vários jogadores de futebol levantando a taça da Copa do Mundo. Essa imagem remete àquela manchete que a França venceu com goleada a Copa do Mundo da Rússia. E o terceiro que nós temos é um desenho, né, de um monstro e alguém mostrando um pé bem pequeno. Então, essa imagem nós associamos à manchete da estreia do filme Pé Pequeno. Agora eu quero trazer para vocês o gênero textual Receita Culinária. Vamos fazer a leitura desse texto. É um texto instrucional, ou seja, ele traz instruções, cuja proposta comunicativa se define pela instrução de um determinado procedimento, sugerindo como algo que deve ser feito pelo interlocutor. Possui como característica básica o uso de linguagem simples e objetiva, indicativa dos ingredientes e da sequência dos procedimentos a serem seguidos. Então, quando eu pego uma receita, primeiro eu vejo lá o título da receita, né? Vamos ver aqui. Aqui eu trouxe uma receita, vejam. Eu vou ter o título da receita. Aqui vem me dizendo qual é o prato. O que é que eu vou fazer a partir desses ingredientes? Tem um nome, né? Então eu pego esse título aqui. Depois eu tenho os ingredientes que são elencados um abaixo do outro para que você possa saber o que você vai utilizar para preparar esse prato. E por último, nós temos o modo de preparo, que é aquela ordem, aquela sequência que precisa ser seguida até que o prato fique pronto. Vamos fazer a leitura dessa receita, que chama Baião de 2 Kasher. Diz assim, os ingredientes são: 1 copo americano de feijão carioca revisado ou feijão verde já cozidos e temperados a gosto sem o caldo, 2 copos americanos de arroz já cozidos, 2 costelinhas defumadas bovinas kasher, 1 cebola média picada, 3 dentes de alho amassados com sal, azeite a gosto, páprica, pimenta e sal a gosto, salsinha, coentro e cebolinha revisados a gosto. Esses são os ingredientes para poder fazer esse prato. Se eu tiver todos os ingredientes, eu consigo fazer o prato? Sim, seguindo o modo de preparo. Se faltar algum ingrediente, eu consigo fazer o prato? Você pode até fazer o prato, mas não vai ficar exatamente esta receita. Você vai ter que dar outro nome, né? Vai ser uma adaptação do baião de 2 kasher. Agora a gente vai para o modo de preparo, que diz o seguinte: refogue no azeite a cebola e deixe dourar. Acrescente o alho e a costelinha. Deixe por 5 minutos dourando. Acrescente o arroz, o feijão, os temperos e misture com carinho. Polvilhe por cima a salsinha, o coentro e a cebolinha. E depois sirva quente. Agora, o que é kasher? Né? É um termo tão diferente. Baião de 2 a gente conhece, né? Que é a mistura do arroz com
o feijão e alguma carne. Mas o kasher ou kosher, né, ele fala sobre os alimentos que foram preparados de acordo com as leis judaicas de alimentação. Elas são de origem bíblica. Essas leis são seguidas por motivos puramente espirituais. Não tem nada que seja culinário, gastronômico, que leve ao preparo ser feito dessa forma. E sim, são as leis da fé judaica. Né? Agora a gente vai responder algumas questões sobre a receita. Aqui nós temos os ingredientes, o modo de fazer e algumas receitas vêm com tempo de forno e rendimentos. Receitas que necessitam ir ao forno, né? Você tem que observar lá também a temperatura. Tem algumas receitas que pedem para você iniciar com uma temperatura e depois de determinado tempo passar para outra temperatura. E o rendimento, que é para quantas pessoas aquele prato pode ser servido. São 2 pessoas, 3 pessoas, varia muito, né? O segundo diz o seguinte: observando a forma de composição da receita, ela é igual às manchetes de jornais? O que é que vocês acham? Eu acho que não. Não. São textos com formas distintas. A manchete de jornal é um texto curto, feito para chamar a atenção do leitor, para que ele vá em busca de mais informações. Já a receita é um texto mais longo, que tem subtópicos, com uma finalidade também de chamar a atenção, mas para um prato específico, né? Para algo que vai ser realizado. Receita culinária, tá, gente? Terceiro, a receita é parecida com o gênero textual instrução de montagens? Como? O que é que vocês acham? São sim. São textos escritos no imperativo, ou seja, faça, coloque, adicione, aperte, monte. Você está dando uma ordem, você está usando os verbos no imperativo. E textos que nos falam como fazer. O manual de instruções, ele mostra o passo a passo de como eu construir, né, montar algo, um objeto. E a receita culinária, ela dá o passo a passo de como eu vou preparar um prato. Também vou chegar no produto. Então, os 2 gêneros, eles querem algo em comum, né? Que a gente consiga fazer algo e chegue naquele produto final. Então, eles são bem parecidos. O desafio da aula de hoje vai ser o seguinte: dos gêneros textuais trabalhados, o que você mais gostou? Né? Nós trabalhamos alguns gêneros. Pesquise e escreva no seu caderno outro texto parecido com esse gênero que mais se identificou. Então, você vai pensar nesses textos, nesses gêneros, que foram trabalhados, vai escolher um dos gêneros, pesquisar um texto semelhante e escrever no seu caderno. Eu espero todo mundo na próxima aula. Tchau!